Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10 e versículo 46. Tá bem, não? Então tá bom. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos ler. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tira o fundo da live. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguido pelo caminho. Foi seguindo pelo caminho. Amém? Esse texto para mim, é um dos mais lindos textos da Bíblia, mais significativos para a nossa vida. Ele é uma história que você vai entender muita coisa a partir desse fato que aconteceu. Eu acredito que eu já preguei essa palavra no caminho há muito tempo atrás, muito aí uns 2 anos atrás, mais ou menos. Mas eu estava pedindo uma direção de Deus, e Deus dirigiu sobre essa palavra para a gente compartilhar. É a história de um cego de nascença, que estava, além de cego, era mendigo. A palavra fala que ele é Bartimeu. Bartimeu não é o nome dele. Bartimeu não era o nome dele, porque Bar era filho. Bartimeu significava filho de Timeu. Esse homem não tinha um nome, ele era mendigo. É o mendigo filho do Timeu. Você vai perceber na Bíblia que aqueles que têm nome, eles significam mais. São pessoas que tinham uma maior honra entre as pessoas. Bartimeu era simplesmente o ceguinho, o mendigo. Estava lá ele, mendigando para poder sobreviver. E a palavra fala nessa história, ela destaca algumas coisas. Eu queria que você entendesse isso. Algumas coisas que são muito definidas aqui nessa palavra. A primeira coisa é que existia o Bartimeu, o filho de Timeu. Ele é real, ele é uma pessoa real. Ele era um cego, mendigo, que vivia pedindo comida, pedindo dinheiro. Sendo filho de Timeu, todos conheciam Timeu, mas por ser mendigo, por ser cego, ele foi abandonado. Os deficientes naquela época, eles eram largados. No meio dos judeus, até mesmo a mulher no seu período menstrual não podia ficar entre eles, tinha que ficar afastada, porque diziam, segundo a lei, ela era imunda naquele momento, naquele período de tempo. Era um tempo onde os aleijados eram excluídos, onde os cegos eram excluídos. E esse homem, Bartimeu, que nem nome tem, era o filho de Timeu, ele era um excluído, um abandonado. Hoje a gente tem um processo de inclusão. Os deficientes, a gente trata eles melhor do que os outros. Se você tem um parente deficiente visual, você vai fazer de tudo
para ele ter a casa ao seu alcance, você dá conforto para ele. Você não deixa a casa igual. Nasceu o seu filho é cego, você logo vai construir um jeito de adaptar a casa para ele. Um parente seu nasceu, infelizmente, com uma doença rara, não pode andar, você vai adaptar a casa para ele. Na época não. Na época nasceu deficiente, era excluído, não servia. Esse era o Bartimeu, tendo pai pedindo dinheiro, tendo família jogado à beira do caminho, tendo quem fosse por ele, foi jogado. E lá estava o Bartimeu, o filho de Timeu, condenado a uma vida miserável. Você consegue entender isso que eu estou dizendo para você? Você consegue entender alguém que é condenado a uma vida miserável e a condição de vida, a cultura do lugar não dava uma vírgula de esperança para esse homem? Não dava uma vírgula de esperança. Não tinha alguém vai me tirar daqui, porque alguém vai olhar para mim e vai ter misericórdia de mim e vai me tirar da mendicância e vai me tirar dessa situação que eu estou. Alguém vai ter dó de mim, alguém vai ter pena de mim porque eu sou cego. Não havia essa possibilidade, porque até o pai abandonou, até a família abandonou, porque ele era um homem deficiente e o deficiente naquela cultura não tinha vez. Não havia esperança, é um homem sem esperança, é um homem sem expectativa, é um homem que entendeu que estava no fundo do poço. E quão importante é para algumas pessoas elas serem colocadas numa condição de fundo de poço. Porque enquanto ela tem um pouquinho de força, enquanto ela tem um pouquinho de recurso, ela não busca o Senhor. Enquanto sobra um recursinho para ela, ela não busca Deus. Existem pessoas que quando estão no fundo do poço, elas procuram Deus. Mas, assim, vamos dar um exemplo aqui de fundo de poço financeiro. Quando ela não tem R$1 no bolso, quando as contas batem na porta, o agiota já está ameaçando de morte, não tem mais comida para comer, os filhos estão numa situação terrível, e aí essa pessoa corre para Deus. Mas quando ela pega um dinheirinho na mão, ela já lá abandona o Senhor e já vai viver a sua vida de novo. O quão importante para algumas pessoas elas serem colocadas no fundo do poço, e o quão importante para nós nos olhar no espelho e avaliar para a gente se a gente não é esse tipo de pessoa. Você já parou para olhar para você mesmo, se você não é aquele tipo de pessoa que só quando está no fundo do poço consegue tomar uma decisão? Talvez, enquanto eu estou pregando aqui, talvez esse vídeo vai chegar em alguém, e quem sabe esse alguém que vai ouvir isso, assistir isso, não é esse tipo de pessoa, que só quando bate no fundo do poço, ela reconhece e busca o Senhor. Eu quero dizer para você que não tem necessidade. Nós podemos buscar o Senhor antes do fundo do poço. É só a gente reconhecer antes do fundo do poço que nós não somos ninguém, que nós dependemos dele. Antes que a vida mostre para nós que nós não somos ninguém mesmo e que nós dependemos dele. Antes que a vida mostre, a gente corre para ele antes. Mas o Bartimeu não tinha opção, ele estava no fundo do poço porque não tinha outra alternativa. Essa era a realidade dele. Daqui um pouco passa alguém e alguém fala para Bartimeu: ô Bartimeu, está passando aí perto, você não está vendo, mas tem um burburinho aí, uma falaçada de pessoas, um movimento de gente, e esse movimento está acontecendo porque tem um homem chamado Jesus, e por onde ele tem passado, ele tem curado pessoas. Quem sabe você não chama por ele? Eu estou aqui conjecturando, porque se Bartimeu começou a gritar por Jesus, é porque alguém falou para ele que Jesus fazia isso. O Bartimeu vai gritar por quê? A troco de nada?
Só porque ouviu um monte de coisa vai sair gritando e ainda gritando o nome de Jesus? Não, alguém falou para ele. Alguém disse para ele: Bartimeu, tu está no fundo do poço, meu amigo. Tu não enxerga, tu é mendigo. Está passando um Jesus aí que já tirou um monte de mendigo, um monte de cego, já curou um monte de paralítico. Vai que ele daqui um pouco te cura. Bartimeu ficou sabendo disso. E ele então começa a gritar. Eu quero que você entenda uma coisa, nessa palavra ela está cheia de significados. Essa palavra está cheia de informações para nós, porque a palavra ela fala com todo mundo e esse texto fala com todo mundo também. Eu não sei você, a sua vida realmente eu não sei, mas eu sei da minha, e eu sei que Jesus um dia passou por mim. Eu sei que um dia Jesus chegou na minha família, a minha família, uma família de homens violentos, uma família de homens beberrões, uma família onde o meu avô era temido na cidade, porque quando bebia ficava incontrolável, se tu olhasse atravessado para ele, ele tirava a tua vida. Jesus chegou na família, salvou minha avó, salvou os meus tios, salvou meu pai, salvou o meu avô e a minha avó por parte de mãe, e a minha mãe se criou na igreja, conheceu meu pai na igreja. Da união desses dois, na igreja surgiu eu dentro da igreja. Então um dia Jesus chegou numa família perdida e arrancou aquela família. Agora você pensa comigo, se Jesus não tivesse chegado, em que tipo de família eu teria nascido? Que tipo de ensinamento eu teria tido? Certamente eu não estaria aqui, certamente eu estaria em outro lugar, mas eu estou aqui abençoado, com uma família abençoada, com uma igreja abençoada, porque um dia Jesus chegou na minha família. Essa é a minha história, e depois ele chegou em mim, porque quem nasce crente não é crente, quem nasce crente é só filho de crente. Ele precisa no meio do caminho reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e entregar a sua vida a Jesus. Foi o que eu fiz. Eu poderia ter escolhido o caminho do mundo lá pelos 14, 15, 16 anos, quando o mundo agride muito a gente, quando o mundo faz a gente que é crente se sentir encabulado, principalmente quando chega o verão, porque entra as férias, os adolescentes vão para a praia, vão beber o corote do Satanás, vão tomar esse diabeto desse negócio, e o adolescente crente fica todo mexidinho para ir junto, todo mexidinho para ter uma história para contar na segunda-feira. Eu já fui adolescente crente, eu já fui jovem crente, eu sei como é voltar das férias e não ter nada para contar. Só contar que foi acampar com o pai e a mãe, e que foi para a igreja. Ainda mais agora que tem stories. Eles com stories em Garopaba, eles com stories em aqui nas areias brancas de Cidreira, no mar azul de Cidreira, que nem diz o cara lá, aquele humorista lá. Entendeu? E vocês o quê? No retiro, né? No culto. Hoje até nem é tanto, mas na minha época era gravata, irmão. Gravata e casaco no verão, terno. O jovem crente tinha que usar terno na igreja. Vocês vivem uma mamata e às vezes vocês querendo ter coisinha com o mundo ainda. Vou cagar e vou sapau. Precisa aprender. Vamos botar aqui terno e gravata para eles experimentar um pouquinho o que foi. Vocês vêm até de bermuda na igreja de boné, irmão. Eu quase apanhei uma vez que estava de boné na igreja. O zelador correu atrás de mim, queria bater em mim. É verdade. O zelador da igreja ia bater em mim que eu estava de boné na igreja. E era só ensaio, nem culto era. Mas é mexidinho, porque mas o adolescente tem que tomar uma decisão por Deus também, como eu tomei na minha juventude. Isso é a minha história, e a história que eu conheço, e a história de vocês, e a história de outros que eu conheço, que foram alcançados por Jesus, estavam com a vida destruída e foram alcançados por Jesus, choravam com uma bucha, uma pedra de crack na mão, choravam para não fumar, e Deus libertou eles, e hoje a família é abençoada. Eu conheço essas histórias, você conhece essas histórias. Essas pessoas também conheciam as histórias de Jesus. A diferença
é que elas chegaram no Bartimeu e disseram: Bartimeu, Jesus faz, meu amigo. Ele faz porque eu estou sabendo e eu vi que ele faz. Chama por ele. Quantas pessoas que a gente conhece que estão passando por problemas, que estão passando por dificuldades. Presta atenção, pessoal. Senão eu vou cortar esse chimarrão de vocês aí. Entendeu? Quantas pessoas que você conhece que vive uma vida destruída? Quantas pessoas que você conhece que não aparentam que vive uma vida destruída? Estão sempre sorrindo, mas por dentro estão destruídas. Porque eu quero que você entenda uma coisa, que não é viver bem ou viver mal, é ter Jesus na vida. Não, eu estou bem, eu vivo bem, eu não preciso de pesquisa. Lógico que precisa. Mas eu vou passar minha vida inteira bem e vou morrer bem. Vai morrer bem. Vai morrer, vai ser enterrado num caixão de rico, pode ser. Pode ser enterrado num caixão de pelo de ganso canadense, é a pena. Pode ser enterrado no que for. Mas depois dali, irmão, vai precisar sim. Vai precisar. Depois daquilo ali, todos nós vamos precisar de Jesus. Então todo mundo precisa de Jesus. Mas a verdade é que nós vivemos num mundo doente. Você vai perceber que a maioria das pessoas que te cercam, elas são doentes emocionais, física. A maioria. Então, se você sabe que Jesus fez, se você conhece pessoas que Jesus fez, pessoas que o casamento estava destruído, pessoas que a família estava destruída, pessoas que estavam doentes fisicamente, pessoas que estavam doentes emocionalmente, se você conhece essas pessoas que estavam entregues a uma vida de mundo, a uma vida de bebida, uma vida de droga, e Jesus encontrou elas e agora é vida melhor, você tem a obrigação de chamar a atenção de pessoas, porque você precisa entender uma coisa: o pior cego é aquele que enxerga e não vê. Nós estamos em um mundo de cegos, pessoas que não conseguem enxergar. Eu fico impressionado. Quando você entender a visão dessa igreja, e você entregar a sua vida para Deus, e você deixar Deus usar a tua vida, e você às vezes ir na casa de alguém, ler uma palavrinha, fazer uma oração, ou falar de Deus somente ali, falar de coisa boa, e no meio do assunto ali do chimarrão e o outro, falar de Jesus ali, quando você entregar a sua vida realmente para Jesus, e você começar a ver a sua vida ser usada, você vai perceber que a pessoa está ali na tua frente, e ela tem tudo na volta, ela tem tudo, mas ela acha que não tem nada, ela está cega, e aí você é usado por Deus. É impressionante como você tem a condição de tirar a venda do olho da pessoa, e ela salvar a sua vida, salvar a sua família, salvar seu casamento, salvar a si mesma da sua situação por entender Jesus. Nós estamos cercados de cegos. Bartimeu era cego, e alguém falou para ele: Bartimeu, então faz, Jesus está vindo aí, cara, ele faz, vai que ele faz. E dá a entender, Dani, que quem falou para Bartimeu não falou de qualquer jeito. Dá a entender que quem falou para Bartimeu falou com força. Disse: Bartimeu, Jesus cura. Você vai entender depois por que eu acredito que quem falou para Bartimeu falou com fé. Não falou assim: vai lá de repente. Não, falou com fé. E diz que quando alguém falou isso para Bartimeu, e Bartimeu soube que Jesus estava passando, Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Contaram até a história, foi um crente que contou essa história para Bartimeu, ele sabia até que era filho de Davi. Tem misericórdia de mim, Jesus. Ele berrava, ele gritava. Por isso que eu não julgo quem na igreja às vezes tem um comportamento exagerado. Não julgo. Tem pessoas que chegam na igreja e o culto deles chega a ser escandaloso às vezes. Cantam um hino ali, um louvor, porque só você sabe o quanto você precisa de Jesus.
oportunidades que passam uma vez só. Bartimeu creu tanto que ele disse: agora eu vou gritar, eu vou no culto, eu vou jejuar, eu vou no culto de novo. Esse Jesus vai ter que me ouvir. Se ele fez lá com outro, por que não vai fazer comigo? Não, eu vou gritar, eu vou berrar, minha vida vai ser um grito, vai ser um berro, eu vou correr atrás. Nossa, eu preciso disso, eu sei da minha dor, porque você sabe muito bem que tem um monte de gente que não te entende, fica dizendo para você que é pouca coisa, fica dizendo para você que não é nada, fica dizendo para você que é coisa da sua cabeça, fica dizendo para você que é coisa que você plantou e você está colhendo, mas você não quer nem saber se Jesus fez para alguém. Você tem que crer que ele vai fazer na tua vida também, e você tem que se atinar, gritar por ele. E Bartimeu fez isso. Não, pera um pouquinho, eu estou cego, eu que sofro essa dor. Ninguém sofre essa dor por mim, sou eu que sofro. E se Jesus tirou a dor daquela pessoa, Jesus vai tirar a minha dor também. E ele começou a gritar, e quando ele começou a gritar, os da volta começaram a dizer assim: para de gritar, para de incomodar o mestre. Eu acho isso uma baixaria. Vai incomodar o mestre. Esse povo parecia a geração de agora, mimimizenta, sabe? Ai, não faz assim, é uma mimiseira. Eu fico olhando na rede social, é uma mimiseira. Qualquer coisa reclamando, discutindo. Ai, para com isso. Ai, que não sei o que, não faz assim. Irmão, eu e Deus, irmão, não se mete, não se envolve. Entende? Quando Davi estava chegando com a arca da aliança resgatada, quando Davi estava vindo com a arca da aliança resgatada, ele estava tão feliz, que ele começou a dançar, e ele perdeu as roupas, arrancaram as roupas dele. Ele ficou com um cerolão, com roupa de baixo, sei lá como é que era a roupa de baixo naquela época lá, mas a verdade é que ele ficou como se fosse hoje só de cuecas, como se fosse hoje, para as pessoas da época, ele ficou só de cuecas, dançando, trazendo a arca. A Batseba, a mulher dele, olha lá de cima, e olha para o rei, dançando daquele jeito, só de roupa íntima, e ela diz assim: que baixaria. Ela falou, Batseba, que baixaria. Foi Batseba? Eu não me lembro. Foi Mical. Batseba foi depois, né? Batseba foi a mulher do pecado de Davi. Mas impressionante que foi a mãe de Salomão, né? O rei que foi depois, né? Deus ele faz as coisas meio esquisitas, né? A gente só tem que ficar quieto. Aquietai-vos e vede. É só isso que a gente tem que fazer às vezes. Mas Davi está vindo, dançando de ceroulas. Mical está lá em cima, olhando Davi naquela situação, e ela diz assim: que baixaria. Ó rei, vê se isso tem jeito de rei, e começa a julgar o Davi. Acontece que essa jogada, essa parada toda de Davi dançar, era ele e Deus, irmão. Ela não tinha nada que se meter. Ela foi se meter, ela ficou estéril. A partir dali, ela não pôde ter mais filhos. Você quer que eu explique uma coisa para você? Nós estamos numa geração de crente estéril, já viu não? Sabe o que é um crente estéril? É um crente que não consegue gerar frutos, gerar filhos. Ele está na igreja há 40 anos. Aí tu pergunta para ele assim: quem através de ti veio para Jesus? E ele, eu não sei, mas Deus pode ter usado no meio do caminho, no processo. Ele tem anos de fé, mas tu pergunta quem é que foi gerado em ti para Jesus, para a salvação. Ele vai dizer que ninguém. Sabe essas pessoas assim? São pessoas que vêm para o culto, em vez de fazer o culto, ficam olhando o jeito que tu faz teu culto. É que vem para o culto, em vez de fazer culto, fica julgando o jeito que tu é, o jeito que tu faz. Estava certo um rei dançar de cueca na presença da arca? Eu não sei, irmão.
Do meu ponto de vista hoje, se eu visse, eu ia achar errado. Também feio, esquisito. Mas Deus estava recebendo. Então a gente não deve se meter nas coisas de Deus. Se alguém está fazendo culto para Deus, eu vou dar um conselho para você: não se envolva. Não se envolva, deixa ele fazer o culto dele, faz o teu culto para Deus. Amém? Porque se você estiver preocupado com o teu culto, tu não vai ter tempo de estar olhando o culto do outro. Em vez de ficar olhando o culto do outro que já está na igreja, olha para fora as pessoas que nem culto estão fazendo e vai lá dar um jeito de trazer eles para cá. Dura essa palavra, mas é a realidade. O Bartimeu está começando a gritar e os outros ficam: para de gritar, não perturba o mestre. O Bartimeu não queria nem saber, irmão. É assim que a gente deve fazer também. Amém? Dá bola não. Não liga não. Você sabe o tamanho da sua dor. Você sabe. Aí você começa a vir para a igreja, começa a frequentar culto e vira crente. Daqui um pouco, na reunião de família, vai todo mundo comer. Aí tu diz assim: ó, só um pouquinho, dá para orar antes não? Ah, tinha que ser o crente, ó o crente. É assim que é. Aí tu diz assim: é o crente sim. Tem problema a gente orar ou não? Eu sei da minha dor. Eu sei o quanto eu preciso dele na minha vida. E eu preciso chamar ele agora aqui. Eu preciso clamar por ele agora aqui. Vocês não querem que eu clame? Eu preciso clamar. Se vocês não quiserem orar, então dá licença que eu vou orar. Amém? São várias coisas que nós podemos fazer, porque nós sabemos a nossa dor e o quanto nós precisamos de Jesus. Bartimeu precisava muito, ele começa a gritar e as pessoas se levantam para tentar calar Bartimeu. Sempre vai haver essas pessoas para tentar calar você, quando você precisa buscar aquilo que você precisa de Deus. Amém? E eles começam a gritar, ele não dá bola, ele continua gritando. Eles tentam parar ele, ele continua gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até, eu não sei quantas vezes ele gritou, mas a verdade é que uma hora Jesus para e olha para ele e diz: vem cá, Bartimeu, vem cá. A palavra diz que Deus escuta a nossa oração. Amém? Só que o Deus é o Senhor do tempo. E Ele responde no tempo dele, não no nosso tempo. Uma coisa é certa: não pare de clamar ao Deus poderoso. Não pare. Ele tem o tempo dele. Ele sabe quando responder. Ele sabe quando olhar para você e dizer: o que tu queres? Jesus sabe. Nosso papel é não parar de clamar. E Bartimeu grita, e as pessoas tentando parar ele, e Bartimeu gritando, e as pessoas tentando parar ele, e Bartimeu gritando, e Jesus olha para ele e diz: vem cá, Bartimeu. E aí tem uma parte muito importante. Bartimeu, ele tinha uma capa. É a capa do mendigo. Aquela capa era um estigma. Aquela capa denunciava quem ele era. Aquela capa tapava ele nos dias difíceis. Aquela capa era cama. Aquela capa era lugar de recolher esmola. Aquela capa identificava ele como mendigo. Quando Jesus chama ele, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele joga a capa fora. Ele tira a capa. E ele vai encontrar Jesus. Bartimeu creu tanto. Quem passou a visão para Bartimeu, passou a visão com fé, dizendo: Bartimeu, se você clamar, Jesus vai te curar. Ele tem poder, porque ele é o filho de Davi, e eu tenho ouvido falar que ele anda curando as pessoas. Bartimeu pegou aquela fé, começou a gritar para Jesus. Quando Jesus chama Bartimeu, Bartimeu diz o seguinte: bom, ele me ouviu, e ele faz. Agora é o seguinte: dessa capa aqui eu não vou precisar mais. E Bartimeu joga a capa fora. Bartimeu estava dizendo o seguinte:
Para cá eu não volto mais. Para cá não. Ele me viu. Ele me chamou. Se ele me chamou, ele vai me tirar dessa situação. Bartimeu joga a capa fora e corre para Jesus, até onde Jesus estava. Sabe de uma coisa? Eu não sei. Como eu disse no início, a tua realidade, a minha realidade, a verdade é que a vida nos coloca marcas. Ao ponto de algumas pessoas não conhecerem a gente pelo nosso nome. Pessoas conhecerem a gente pelo mal ou pelos erros que a gente cometeu. Ou pelas maldades que a gente tem, ou pelos problemas que a gente tem. Ah, tu conhece o fulano? Qual fulano? Aquele que fez isso, isso e aquilo. Conhece o fulano? Não, aquele que fez tal coisa. Aquele que é problemático. Aquele que é doente. Aquele que é isso, aquele que é aquilo. As pessoas hoje estão tomadas de capa. E elas andam com as suas capas. E quem olha de longe pode olhar até de costa. Não vê a pessoa quem ela é. Ela vê o que ela fez. É aquela pessoa, aquela fulano lá, ó. Aí quando Jesus te chama e quando Jesus decide agir na tua vida, alguém vai dizer assim: não, mas é aquele lá não, aquele é aquele fulano, capaz, não vai acontecer isso com ele. Mas a primeira coisa que Bartimeu fez foi tirar a capa. E ele sai sem capa, dizendo: eu vou e não volto mais para cá. Você tem que crer em Jesus. Você tem que aprender a clamar por Ele. E você tem que saber que Jesus faz. Eu estou aqui dizendo para você que Jesus faz. Jesus cura. Jesus salva a família. Jesus salva a família mais perdida. Jesus cura a doença mais incurável. Jesus salva as situações que não tem mais solução. Jesus faz isso. Você tem que saber que Ele faz. Você tem que clamar por Ele. E quando Ele ouvir você, e você perceber que Ele te ouviu, você sai, mas sai para não voltar mais para onde você está. E Ele sai sem capa. E Ele chega em Jesus, e Jesus pergunta: o que tu queres que eu te faça? E ele diz para Jesus: mestre, eu quero ver. Eu queria ver. E Jesus diz uma coisa muito forte. Jesus diz para ele: vai embora, porque a tua fé te salvou. E ele volta a ver. E ele vai embora enxergando. As pessoas nem acreditam. As pessoas até duvidam: é esse mesmo? É esse? Não, é outro, não pode. Ele nunca ia deixar de ser assim. Não pode. Essa pessoa não. É ela mesma. As pessoas duvidam do que Jesus faz. Mas Jesus faz. Agora, o mais interessante é que Jesus não disse para Bartimeu o que ele faz. Jesus não disse para ele: Bartimeu, eu vou te curar, pode ir embora, tu está curado, eu te curei. Jesus diz para Bartimeu: Bartimeu, vai embora, a tua fé te salvou. Foi a decisão de Bartimeu de jogar a capa fora. Foi a decisão de Bartimeu de não se calar quando tentavam parar ele. Foi a decisão de Bartimeu de crer em quem falou. E também foi importante quem falou. Por isso, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E da mesma forma que Jesus passou aquela vez, naquele lugar, Jesus continua passando por aí. O Jesus Cristo de Nazaré continua aqui. Ele anda por aí junto com você. Ele anda por aí às vezes sozinho. Você sabia disso? Jesus anda por aí às vezes até mesmo sozinho, encontrando pessoas no meio de festa, encontrando pessoas no meio da sua família com uma situação destruída, e Jesus do nada salva essas pessoas. Eu ouvi histórias de pessoas que Jesus encontrou eles no meio do nada. Pessoas que olharam uma placa na rua, pessoas que olharam um adesivo no carro,
pessoas que ouviram uma voz, pessoas que ligaram a televisão e estavam mensagem passando, pessoas que lembraram e viram um crente passando, ninguém pregou para eles, ninguém evangelizou eles, mas Jesus encontrou eles no meio do caminho, e Jesus arrancou eles de lá daquela situação. Jesus anda por aí fazendo, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente imagina, ou do que aquilo que a gente pensa. Nós temos que crer nisso. Jesus anda por aí do mesmo jeito que passou perto de Bartimeu. Você pode até não crer, não importa, na verdade não importa. Mas todas as vezes que a igreja se reúne, Jesus está ali, porque a palavra disse que Ele estaria. Então quando nós estamos aqui, Jesus está. Sabe qual é o problema? Que às vezes Jesus não faz? É porque Jesus passa, Júnior. E ninguém falou para o Bartimeu. Ninguém avisou o Bartimeu. Entendeu? Às vezes convidou o Bartimeu para uma reunião. Vamos lá numa reunião lá. Vou visitar a minha igreja lá. É legal. Vamos, Bartimeu. Vai passar um Jesus aí, ele é tudo gente boa, ele vai gostar de trocar uma ideia contigo. Bartimeu, Jesus é tri. Para aí, chama ele para ele trocar uma ideia contigo. Bartimeu, está passando um homem que tem poder de curar você. Você está entendendo, não? Meu amigo, vamos na minha igreja. Jesus vai curar a tua vida. Vamos na minha igreja. Porque Jesus está lá. E Jesus vai mudar a tua situação. Jesus vai mudar a tua família. Tu vai botar o pé lá. E quando tu botar o pé lá, esse teu problema ele vai embora. Jesus vai curar você. Sabe o que vai acontecer? O teu amigo que ia vir na igreja só para um encontrinho, um cultinho, para tomar um chimarrão e assistir uma palavra boa, que deixa a gente legal, e no final ele vai conversar com um pastor careca meio maluco, e ele vai ter um louvor bacana. É, isso aí. Não, ele não vai vir para isso, ele vai vir decidido. Que aquele dia é o ponto final da história de fracasso, de derrota da vida dele. Porque quando a igreja se reúne, é a palavra de Deus que diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, diz Jesus, ali eu estarei. Jesus falou. Se Jesus falou, irmão, não tem diálogo, não tem conversa, não tem debate. Jesus é o ponto final da história. Jesus é o ponto final de todo diálogo. Jesus é o ponto final de todo debate. Se Jesus falou que estaria, ninguém pode levantar e argumentar que talvez ele não esteja. Um dia, meu Pai, um dia, meu Deus, vai chegar esse dia. Vocês estão entendendo, não? Ele tem o poder, ele pode fazer, e ele está aqui entre nós hoje, aqui nessa noite, e ele vai estar aqui na terça-feira, e ele vai estar aqui na quarta-feira no Identidade, ele vai estar aqui quinta-feira nas células, ele vai estar sexta-feira lá no Alvorada Movement, ele vai estar lá, ele vai estar sábado aqui no meio da gurizada, ele vai estar aqui no domingo, e você tem que saber que ele está. Você tem que saber que Jesus está, e não só saber que Jesus está, você tem que saber que Jesus é poderoso, você tem que experimentar que Jesus é poderoso, você tem que olhar para você e saber que Jesus é poderoso para mudar a vida das pessoas, dos teus amigos e de quem quer que seja. Aleluia. Jesus é poderoso. Primeiro, você tem que entender que a primeira coisa que você tem que fazer é você tem que chamar com fé, porque se não falassem para Bartimeu com fé, Bartimeu não ia chamar ninguém. Eu quero conversa com ninguém, eu quero é ser curado. Mas venderam, entregaram para ele a mensagem que Jesus curava, e Bartimeu creu, e Bartimeu foi curado, e Bartimeu foi transformado por Jesus. Mas quando ele foi transformado, ele não pensou duas vezes, porque ele sabia que Jesus fazia. Primeiro eu quero dizer para você que está aqui, que foi curado, que foi transformado, que conhece alguém que foi curado, que conhece alguém que foi transformado. Quando você for falar para alguém de Jesus, você tem que falar que Jesus faz. Se você precisa de alguma coisa de Jesus, e Jesus não fez na tua vida ainda, meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, não perde tempo, irmão. Não perde tempo, não deixa o diabo roubar a tua mente.
Não deixa o diabo roubar a tua consciência. Não deixa o diabo te deixar assim. Amém. 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 Não deixa. Não deixa o diabo fazer você ficar no culto assim. Ai, meu Jesus, tem misericórdia de mim, meu Jesus. Eu estou passando tanta dificuldade, meu Jesus. Não, irmão. Não. Jesus está passando e Ele pode fazer. Então para com esse mimimi e começa a gritar por Ele, porque Ele vai fazer na tua vida. Você tem que ter fé que Ele faz. Você tem que crer que Ele faz. Então você tem que se agarrar nele como Jacó se agarrou no anjo. Eu não te largo, não te deixo, enquanto tu não me abençoares. E hoje eu dizia, me larga, rapaz. Me larga, não largo. Eu não vou te deixar, enquanto não me abençoares. Até que o anjo disse assim, tá bom, seja abençoado aí, toma. Toma tua bênção. A palavra ensina a gente. A palavra ensina a gente que a gente tem que incomodar Jesus. Você sabia não? A palavra ensina que a gente tem que bater, chamar, buscar, gritar, berrar. Vão te parar e vão dizer assim, irmão, faz 3 anos, irmão, que tu está chamando pela mesma coisa. E não acontece nada. Aí o Jó, a palavra é maravilhosa, irmão. Tem exemplo para tudo, não tem escapatória antes, não tem para onde fugir. Tenta fugir da palavra, a palavra te pega em tudo, irmão. Não tem para onde fugir. Não tem como fugir da palavra de Deus. O Jó vai dizer assim, ó, com perdão da expressão, lascado na vida, miserável, se coçando com telha, os filhos tudo morto. A mulher abandonou, os amigos abandonou, o cara tá leproso, tá miserável, tá se coçando, tá caindo os pedaços dele, e ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em meu favor. Eu sei, eu estou aqui há 5 anos clamando por ele, mas tu pode ter certeza que daqui a pouco ele vai virar para mim. Amém, irmão? Ele vai virar para mim. Eu estou há 5 anos pedindo a mesma coisa e até hoje ele não olhou para mim, mas um dia ele vai olhar. Um dia ele vai olhar para mim. Quando ele olhar para mim, eu vou andar na rua e vocês vão perguntar assim, é aquele? Vocês vão perguntar, é aquele? Vão fazer até testes de DNA para saber se é aquele. Ele está até sem capa, tá vendo? Mas será que é ele? E aí você vai dizer assim, ó, tá aqui, ó, sou eu. Tá aqui meu pai, minha mãe, todo mundo para provar que sou eu. Amém, irmão? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus é tão boa. Eu quero deixar para você, para a gente poder orar, o que nós aprendemos hoje. Primeiro, Jesus faz, e ponto final. Jesus faz o impossível. Segundo lugar, nós temos que ter certeza que Ele faz, porque Ele faz, a gente sabe. Todo mundo está falando, agora você tem certeza? Você tem certeza que Ele faz? Depois que você ter certeza que Ele faz, vem 2 informações. A primeira, se Ele já fez na tua vida, faz o favor de avisar o Bartimeu que Ele faz. Mas avisa com fé que Ele vai passar por aqui e que Ele anda por aí. Não é? Até às vezes no encontro, numa oficina, Ele está, não está? Falando ali, não está? Ele existe, Ele é real, Ele está, ele é real. E a segunda informação dessa é que se você está passando por alguma dificuldade ou problema, pare de ficar chorando e choramingando. Comece a gritar por Ele. Você não, olha aqui para mim, olha para mim, olha para mim. Você não precisa da pena dele. Você está entendendo ou não? Você não precisa fazer pena, fazer peninha. Você não precisa da pena dele. Você não precisa que ele tenha pena de você. Então você não pode chegar perto dele clamando pela pena dele. Que ele tenha peninha de você, que
você é um coitadinho, que você sofreu muito, que você não sei o quê. E não, Deus, não, você não precisa que Jesus tenha pena de você. Você só precisa que Jesus te veja. Porque quando Jesus te vê, Ele não consegue não te chamar. Porque Ele não tem pena. Ele naturalmente, Ele se compadece de você. A palavra diz que Ele estava passando perto de alguns homens doentes, à beira de um tanque, chamado tanque de Betesda. E o homem não pediu nada para ele, Pedro. O homem não pediu nada para ele. Ele olhou para o homem e disse assim: o que você precisa? Você quer ser curado? Aí o homem diz para ele: eu quero, mas todas as vezes que eu vou me jogar no poço, quando as águas são mexidas, eles acreditavam que as águas do poço de Betesda, do tanque de Betesda, era mexida por um anjo. Eles acreditavam nisso, e ele diz assim: todas as vezes que o anjo mexe a água, eu vou tocar. Alguém já tocou antes de mim, e eu estou aqui há muito tempo. E Jesus cura ele. Você não precisa da pena de Jesus, porque Jesus automaticamente se compadece de você. Você só precisa de uma coisa. O que você precisa? Que Ele te veja. Você não precisa da pena de Jesus. Você só precisa que Ele te veja. Se mostre para Jesus. Chama a atenção dEle com a tua vida, com as tuas atitudes, sei lá, com o teu jejum, com os teus gritos, com os teus berros, com o teu culto. Mas chama a atenção de Jesus, porque Jesus vai te enxergar, e se Ele te enxergar, você vai ser alcançado por Ele, e a sua vida vai ser transformada. Em nome de Jesus eu quero orar. Você quer vir aqui na frente? Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Se você é o Bartimeu, vem aqui na frente. Se você precisa entender isso para transmitir essa mensagem com mais fé para os Bartimeus que andam por aí, também vem aqui na frente. Eu quero orar com você em nome de Jesus, e eu não vou demorar, porque nós vamos fazer a nossa foto hoje de final de ano aqui. Vamos reunir aqui, vamos fazer uma foto de final de ano. Eu não vou demorar, já vou acabar. Então, se você quer vir aqui na frente, nós vamos orar em nome de Jesus, e a palavra é poderosa, ela vai agir na tua vida. Em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos na tua presença, meu Pai. Deus, a tua palavra é tão poderosa. A tua palavra é tão poderosa, Senhor. Aleluia. A tua palavra, meu Deus, é tão poderosa. Nós clamamos a Ti, meu Deus, essa noite nessa igreja. Nós clamamos, Deus, só tem um clamor a Te apresentar essa noite: que a Tua palavra vá onde eu não posso ir nessa noite. Que a Tua palavra entre onde eu não posso entrar. Que a Tua palavra invada os corações. Que a Tua palavra entre onde não nos é permitido entrar. Em nome de Jesus, meu Deus.